Escrever é um processo de aprendizado e não existe uma receita de bolo que a gente vai usar e vai conseguir escrever histórias incríveis e maravilhosas ou não cometer mais erros. Então o que a gente pode fazer é aprender com o erro dos outros. E nesse vídeo é isso que eu vou fazer, te contar 5 erros que eu já cometi escrevendo, que eu ainda cometo de vez em quando, e o que você pode aprender com eles. Erro número 1, planejar demais. Eu não sou uma pessoa extremamente organizada, também não sou uma pessoa desorganizada, depende da área da vida. Eu consigo organizar algumas coisas, em outras áreas eu sou um pouco mais bagunceiro. Mas quando se trata de trabalho, de escrita, eu gosto de ter um certo controle e uma organização daquilo que eu tô fazendo, até para eu não me perder e deixar os projetos pela metade. Mas existe um limite, né? Então, a partir do momento que eu tentei planejar demais as minhas histórias, planejar demais toda a estrutura, o diálogo, a cena, o capítulo, o que o personagem ia fazer, o que o personagem ia falar, eu acabei travando, porque você nunca vai conseguir planejar 100% da sua história, e também a escrita não é sobre isso, porque a gente tá fazendo um trabalho criativo, então a gente precisa ter espaço para criar em cima da ideia, né? E muita coisa surge enquanto a gente tá fazendo. Então se você tá tentando planejar cada passo que o personagem vai dar, cada diálogo que vai acontecer, você não vai conseguir ter esse controle total. Todas as vezes que eu tentei ter esse controle, eu acabei me perdendo ou travando na história. O que eu aconselho é que você tenha sim uma organização, até para você saber o que você está fazendo, mas que você não tente planejar tudo e fique bitolado com ter todos os passos da história, porque é possível que você acabe se perdendo como eu me perdi. Então o que eu faço hoje? Eu crio sim uma estrutura com os pontos principais da história, e em cima disso eu vou criando ela, né? Rascunho uma parte a mais, uma parte que eu acho importante, eu anoto todas as ideias que eu tenho para não esquecer, porque eu sei como é a minha memória. Então eu tenho um planejamento, mas eu não tento ter o controle total sobre a história, até pra gente poder ter uma liberdade maior e a gente conseguir se surpreender com a nossa história ainda. Não sei se isso vai funcionar para você, mas fica a dica. Em contraponto a isso, o erro número 2 que eu cometi foi planejar de menos. Se por um lado a gente nunca vai conseguir ter controle total sobre a história, sobre tudo que vai acontecer, sobre cada folhinha que vai cair no chão, quando eu tentei escrever de forma freestyle, ou só sentar e escrever, eu também não consegui terminar o projeto, porque a gente precisa sim ter uma direção na história, né? Ter uma direção daquilo que a gente está fazendo, saber onde que a gente vai começar, por onde o meio vai passar e onde a gente vai terminar. Existem escritores que sentam e escrevem, uau, com a ideia na cabeça, sem planejar nada, mas não é tão comum. O comum é se ter sim uma estrutura, por menor que seja, para que a gente possa se guiar dentro da história. Voltamos naquele ponto. O ideal é que você tenha um mínimo de planejamento para não sentar na frente da página em branco e ficar encarando ela sem saber o que fazer. É legal a gente ter uma linha de raciocínio e saber o que a gente quer dizer com aquela história. Erro número 3, seguir demais as regras. Se você já estudou um pouco de escrita criativa, você já deve ter se deparado com algumas regras de escrita ou alguns métodos para se criar histórias, como a jornada do herói, o método do círculo de Dan Harmon, ou algumas regras de outros escritores. O King gosta de dizer o mostre, não conte, ou não use advérbios. Enfim, se você começar a pesquisar sobre escrita e pesquisar o que outros autores falam e como eles escrevem, você vai encontrar uma infinidade de regras. Mas o fato é que a escrita é algo pessoal. Você pode até se basear em algum método de outro escritor ou nas dicas de outro escritor. Inclusive é muito importante você saber como as pessoas fazem, como as pessoas que tiveram sucesso antes de você fizeram. Mas não quer dizer que o que funcionou para o Stephen King, o que funcionou para o Ray Bradbury, o que funcionou, enfim, para o Dostoiévski vai funcionar para você, porque você não é nenhum desses escritores. E se você fosse, você não estaria assistindo esse vídeo. Então, a ideia é: filtra aquilo que é legal, que você acha que é interessante, mas não tenta se apegar totalmente à regra de outras pessoas. Todas as vezes que eu tentei seguir muito regra ou me encaixar dentro de um padrão de outro escritor, eu acabei perdendo o tesão por fazer aquilo que eu estava fazendo, porque a gente tem que encontrar a nossa forma de contar uma história, a gente tem que encontrar aquilo que funciona pra gente. Então se você quer encher a sua história de advérbio, enche ela de advérbio. Vai ter um monte de gente criticando, vai ter gente que não vai dar bola. Enfim, você tem que descobrir a melhor forma que você consegue para contar a sua história, porque no final das contas é isso que vai contar. A gente gosta de autores como Stephen King, como Ray Bradbury,
justamente porque eles têm uma voz própria, eles têm um estilo próprio de contar suas histórias. Então, se você tentar escrever como eles escrevem, soar como eles soam, você vai estar só sendo uma cópia desconhecida deles. Tá bom. Erro número 4. Esperar estar pronto, ou esperar o momento certo para escrever uma história. Existe uma certa glamorização da profissão de escritor, e uma idealização de como é essa profissão e de como você deve fazer. E muita gente, assim como eu, acaba idealizando algumas coisas que são meio irreais. Então a gente fica esperando aquele momento ideal para contar a história. Ou a gente cria alguns obstáculos que não são necessários, como, eu só vou escrever essa história depois que eu fizer tal curso, eu só vou escrever essa história depois que eu ler 30 livros sobre envenenamento, eu só vou escrever essa história depois que eu souber tudo sobre perícia criminal. Meu personagem é um pedreiro, então eu só vou escrever essa história depois que eu passar 6 meses trabalhando como pedreiro para me entender a profissão. Beleza, se você quer dar essa profundidade para sua história, quer esperar esses momentos, é uma escolha sua. Agora, quando eu tentei colocar esses pedágios, digamos assim, para que eu pudesse escrever uma história, eu acabei não escrevendo. Porque a gente nunca vai estar 100% pronto para contar uma história. Então é melhor que você comece logo ela e vá estudando no caminho, do que você espere o momento ideal para estar pronto. Porque a gente nunca vai estar pronto e a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então é melhor que você comece a sua história, que você tenha uma ideia em mente, que você saiba aquilo que você precisa, que você faça as pesquisas que você precisa para o seu livro, mas que você não fique esperando aquele momento de iluminação onde você vai sentar após anos e anos de estudo e vai escrever a história perfeita, porque isso não vai acontecer. Você escreve um livro, você pesquisa para esse livro, e depois que você termina ele, você revisa, você adiciona detalhes, você tira partes que não precisam. Isso faz parte do processo da escrita. Ele é uma construção, a gente vai adicionando tijolinho por tijolinho para ter uma boa história no final. Erro número 5. Escrever por impulso. Todo mundo que trabalha com escrita ou com trabalhos criativos vai tendo ideias durante o dia, né? Então, às vezes a gente vê alguma coisa na televisão, ou a gente vê uma cena no cotidiano e a gente tem uma ideia. Ou a gente assiste um filme e se emociona e acha que pode fazer algo naquele estilo. E a gente, ao invés de maturar essa ideia, parte para escrever ela. E aí a gente cai naquele erro número 2, que é não planejar. Então, muitas vezes eu já comecei histórias por impulso, ou na emoção, ou achando que eu tinha uma grande ideia que não poderia esperar um planejamento. E eu sentei para escrever a história no impulso e eu não terminei. Porque uma história ela precisa sim de uma estrutura, de uma construção. É muito raro que a gente tenha uma ideia ou um insight e a gente sente e escreva esse insight e tenha uma história pronta. Então é mais fácil você anotar suas ideias e você ir complementando e construindo elas até que você tenha a base para realmente contar uma história. Para que não aconteça o erro de você começar uma história por impulso e abandonar ela porque não tinha a estrutura necessária para contar a história. E assim acabar matando uma ideia que poderia ser muito promissora. Esses foram alguns dos erros que eu já cometi, que eu ainda cometo. Às vezes eu ainda planejo demais, planejo de menos, ou tento escrever uma história por impulso. E a nossa jornada como escritor, ou como qualquer profissional, ela é feita assim de erros e acertos, de tentativa e erro, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então, provavelmente você vai cometer esses erros ainda, assim como eu vou cometer. Mas se a gente conseguir aprender um pouquinho uns com os outros, já é um caminho muito mais fácil, certo? Me conta aqui nos comentários se você se identificou, se você também comete esses erros, se você tem outros erros que você comete e gostaria de ver sendo comentados aqui. E me manda ideia de novos vídeos aqui pro canal, eu tô retomando ele aos pouquinhos e a ideia é que a gente tenha vídeos todas as semanas. Sobre assuntos variados, eu não vou me focar só em dicas de escrita, eu vou falar sobre cinema, sobre séries, sobre roteiros, sobre escrita, sobre livros e sobre aquilo que me empolga, porque eu acho que esse é o espaço ideal pra gente conversar sobre coisas que nos empolgam. Não deixa de se inscrever no canal, de curtir e de fazer toda aquela bagaça que todo mundo pede. Um abraço e até mais.